Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder me explicar, né, para vocês, contar o que tá acontecendo, porque que de repente, né, eu sumi e parei de gravar os vídeos aqui, né, no canal, né? Gente, já vou pedindo desculpa para vocês antes de começar esse vídeo, tá? De barulhos que vocês estiverem ouvindo aí de fora, caminhão passando, carro, enfim. É porque eu estou gravando esse vídeo agora aqui conversando com vocês de dia. A janela tá aberta, né, por conta da claridade, para ficar melhor para vocês conseguirem me ver, né? Coloquei até o microfone caso eu fale um pouco mais baixo, porque o Luquinhas está dormindo no outro quarto. Luquinhas é o meu filho, né, para quem não sabe. E aí, gente, é isso. Eu não quero editar muito esse vídeo, sabe? Eu só quero simplesmente gravar, contar tudo pra vocês que tá acontecendo e já postar, tá bom? Pra vocês. Gente, sumi, né? Tô um bom tempo sem estar aqui gravando pra vocês. Aqui, gente, nesse canal eu sempre mostrei pra vocês a minha vida, a minha realidade. Então não faz sentido eu esconder isso, né, que tá acontecendo na minha família. Eu não queria, de fato, estar gravando esse vídeo porque eu não queria nem estar passando por isso, né? Mas, infelizmente, eu e a minha família estamos passando por isso. E eu vou contar um pouquinho de tudo pra vocês, o que tá acontecendo. Vamos lá. Bom, gente, pra quem não sabe, né, eu tenho um irmão. E o meu irmão tem 22 anos, né? Ele é o único das filhas, né, que não é casado ainda. Ele mora com meu pai, com a minha mãe. E o meu irmão vai fazer um mês já, um mês mais ou menos, que ele simplesmente do nada, tá? Porque ele estava muito bem, gente. Ele não estava passando mal, não estava nada disso, ele estava bem, né? Ele começou a apresentar alguns vômitos assim, sabe? Do nada, sabe? Ele tava conversando com a gente, aí do nada botava pra fora, né? Isso na realidade não tem nem um mês que vai fazer, já tem acho que mais de um mês, porque só dele estar internado já tem um mês, né? E aí a gente ficava muito assim, sem entender, né? E aí eu falava, mãe, tem que levar esse menino no médico pra ver. A minha mãe levou no médico. E o médico até então falou que poderia ser apenas um refluxo, né? De alguma coisa que... Não sei. O médico falou que era isso, refluxo, deu o remédio pra segurar o vômito. E foi o que ele fez. Ele tava tomando remédio, tudo certo. Até que teve um dia, gente, que nesse dia foi terrível, assim, né, pra minha mãe e meu pai, que estavam lá com ele. Ele passou muito mal e aí eles foram correndo pro hospital, isso de noite. E aí quando foram correndo pro hospital, né, foi o dia que meu irmão internou de fato, né? Internou e se encontra internado até hoje. E aí o problema de si que veio assim foi insuficiência renal, né? Insuficiência renal é problemas no rins. Só que no caso do meu irmão já estava assim muito sério, né? Porque os rins dele tinham parado de funcionar, os dois rins. Na verdade, eu nem sabia que era o rins que, sabe, que comandava todo o nosso corpo, que é, assim, tão importante, né, pra gente, mas é. E aí, pronto, meu irmão foi internado, foi transferido de hospital, porque ele foi para um hospital que seria melhor pro caso dele aqui na minha cidade, né. E desde então a gente tá nessa luta aí, sabe? Eu e minha mãe, a gente, todos os dias a gente tá lá no hospital, com ele, visitando, né, e fazendo o que a gente pode, né, e também tendo notícias dos médicos, enfim. Gente, desculpa esse cachorro latindo aí, tá? Mas eu vou tentar postar assim pra vocês, porque se eu for editar o vídeo aí vai dar muito trabalho ainda e eu preciso postar esse vídeo logo pra vocês, tá? Eu não quero ter muito trabalho com edição pra cortar partezinhas, não, eu quero postar mesmo no real. Então, gente, o meu irmão ficou nesse outro hospital, né, que inclusive ele está até hoje, somente com a insuficiência renal, que estava sendo tratada, tudo certo. Aí
ele tava assim, aparentemente bem, sabe? Aparentemente bem, não, ele estava realmente bem, porque eu cheguei até a ficar lá como acompanhante dele, fiquei lá um dia inteiro com ele, gravei vários vídeos com ele lá no hospital, tirei várias fotos com ele, peguei meu irmão, gente, levantei ele daquela cama, né, do hospital, aí falei assim, vamos andar pelo hospital, vamos, sabe, porque ele já tava lá 2 semanas só deitado, sem andar, sem fazer nada. Então eu falei, vamos andar, vamos ver se você consegue. E aí peguei ele, aí a gente foi andando todo o hospital, gravei vários vídeos, várias coisas. Eu não vou colocar aqui pra vocês pra preservar a imagem dele, é claro, porque eu acho que nesse momento a imagem dele precisa ser muito preservada, né? Porque ele não tá aqui assim nesse momento pra responder por ele, né? Então eu fiquei com meu irmão, eu tava do lado da minha mãe o tempo todo, do lado dele o tempo todo, na medida que eu podia, porque vocês sabem que eu tenho meu bebezinho pequenininho também. Então, pra mim poder tá lá é complicado, que eu preciso ver com quem deixar, eu preciso ver uma pessoa para tomar conta. Então não é tão fácil assim, mas mesmo assim eu dei todo o meu jeito pra gente estar lá, né? E aí, quando foi num sábado, eu fiquei com ele o dia todo, né, que foi até nesse dia que eu falei pra vocês que eu peguei ele, levei ele pra andar em todo o hospital. E, gente, meu irmão, ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. Ele sabe aquelas pessoas que a risada dela contagia o local onde ela está? Então, é exatamente assim que ele é. Né? Então ele tava paquerando as enfermeiras, daquele jeitinho dele, brincando com todo mundo, sabe? Gente, tava bem, era só a insuficiência renal que estava sendo tratada, mais nada. Aí, quando chega no outro dia, né, eu já não fui ficar com ele, né? Inclusive, não fui porque eu e minha mãe fomos levar os papéis dele, que tipo, o hospital pediu pra gente levar uma opção de papel, umas coisas lá que precisava ser preenchido. Então, foi eu e minha mãe, levei meu filhinho junto, meu filho Lucas, pra vocês terem noção, né, para poder a gente correr atrás das coisas que o hospital mandou para o meu irmão, né? E aí, nesse dia, o meu irmão, o nome dele é Serginho, tá, gente? Então, se eu falar Serginho, você já sabe que eu tô falando dele. Nesse dia que eu não fui e que eu e minha mãe estava vendo as papeladas dele, né? Ele procurou muito a família, sabe? Ele procurou muito a gente pelo WhatsApp. Pra vocês terem noção, ele tava com o celular na mão, sabe? Porque de tão, assim, normal que ele tava. Ele tava com problema, é claro, porque ele tava no hospital. Mas tava com o celular normal na mão, falava, brincava, dizia que tava com muita fome, enfim. E ele procurou muita gente nesse dia, né? Procurou eu, a minha irmã, meu pai, minha mãe mandando mensagem e tal. E aí o meu pai que ficou encarregado de ir lá. E aí quando meu pai chegou lá, já estavam levando ele para a UTI. Isso um dia depois que eu tinha ido lá, né? Ficado com ele, tinha gravado tudo isso, gente, dele bem, dele andando no hospital. Estavam levando ele para a UTI porque ele estava com a respiração muito fraca, sabe? E nesse dia mesmo, na parte da manhã, ele chegou a me mandar uma foto, já que botaram o aparelho aqui nele, aqui assim, sabe? E aí ele mandou, gente, uma foto, ele tava até chorando, tadinho. Aí eu falei, Serginho, fica firme, fica forte, isso vai ser melhor pra você vai conseguir sair daí. A gente sempre dando apoio, né? Aí quando chegou de tarde, ele já mandou outra foto pra gente, isso pro meu próprio irmão mandando, que tava com um negócio aqui, né, de tipo nebulização, que bota assim de oxigênio grandão assim. Só que aí quando chegou de tardezinha, parece que ele já não estava conseguindo mais, né, respirar. E aí levaram ele para UTI, meu pai presenciou tudo isso, meu pai foi junto com ele, né, para UTI, e ele tava falando assim, dizendo meu pai que não, eu não preciso disso, eu não preciso disso, tadinho, ele sempre falando que não precisava, mas de fato ele não tava conseguindo mais respirar, não tinha outro jeito, né, gente, tinha que ir para UTI. E aí ele foi pra UTI. E aí, gente, quando ele entrou na UTI, botaram, né, ele para respirar
com a ajuda do ventilador, porque ele já não estava mais conseguindo respirar. E os médicos induziram ele ao coma, tá? Colocaram ele em coma induzido. E desde então a gente não consegue mais ouvir a voz dele, conversar com ele, né? Todos os dias a gente tem ido lá, eu e minha mãe, a gente vai e... Gente, é assim, é muito triste porque eu sinto muita falta dele, eu sinto falta da risada dele o tempo todo, da alegria que ele trazia, sabe? Consigo. E aí, quando eu chego perto dele lá no hospital, que eu olho ele deitado naquela maca, né? Eu converso com ele, eu falo com ele, e não tem nenhuma reação, não tem reação nenhuma, né? Porque ele tá em coma, induzido, então não tem reação. E aí a gente vê, a gente fica triste, né? Porque é uma situação muito, muito grave, gente. A situação do meu irmão é uma situação muito grave. Ele não tá conseguindo respirar porque ele foi pra UTI, não tanto pela a parte ai, Jesus, da insuficiência renal, mas foi porque deu água no pulmão dele, entendeu? E aí dificultou a respiração dele. E aí precisou levar ele pra UTI e colocar ele nesse coma induzido. Ai, gente, quase caiu aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Precisou colocar ele nesse coma induzido, né? Que ele está até hoje, já vai fazer quase que 15 dias, né? Que ele tá assim. E não responde a nada, entende? A gente vai lá, a gente conversa com ele. Somente um dia que eu fui lá e eu peguei nas mãozinhas dele, né? E aí eu falava assim com ele. Isso foi bem no comecinho que ele entrou nessa parte do coma, né? Que eles colocaram ele em coma. Aí eu conversava com ele, aí eu falava assim, Serginho, se você tá me ouvindo, aperta a mão da irmã, entendeu? Faz alguma coisa, mostra pra irmã que você tá me ouvindo. E ele não apertava a mão, sabe? Eu segurava a mão dele assim, né? E ele não apertava, ele não dava sinal de absolutamente nada. E aí eu fui no ouvido dele e comecei a cantar pra ele, sabe? A cantar louvores mesmo, né? E cantei, e o coração dele disparou. O coração dele foi até 100 e pouco, gente. Para uma pessoa que estava em coma, que está, né, em coma induzido. E eu me lembro muito bem que no dia eu... Tipo assim, quando você tá com uma pessoa aqui assim, ó, você não tá vendo o coração dela bater, você não vê isso aqui mexer, você não vê nada disso. Mas ele, eu conseguia enxergar de tão forte que tava o coração dele batendo, eu conseguia enxergar isso aqui, tipo assim, sabe? Com esse movimento assim, aí eu coloquei a mão aqui nele, assim, sabe? Acalmando ele. Então, aquele dia eu pude sentir, porque os médicos podem falar o que eles quiserem, né? Porque na real nem eles sabem se a pessoa ouve a gente quando ela tá nesse estado, ou se ela não ouve, porque lá na UTI todo dia é um médico diferente, né? E alguns deles já falaram pra mim que ele não ouve nada, porque ele tá inconsciente, não tem como ouvir, ele tá sedado. E já teve outros que falaram pra mim, a gente não sabe, isso é uma coisa que a gente realmente não sabe. É só quando ele voltar que a gente vai saber dele se ele ouvir alguma coisa ou não. Então isso é bem relativo à opinião de cada médico, né? Mas eu sinto que naquele dia ele me ouviu, ele pôde me ouvir, gente, porque foi impressionante, foi do nada, o coração dele estava em 80 e pouco e do nada foi para 100 e pouco, assim, eu fiquei emocionada, eu fiquei assim, sabe? E quando eu cantei pra ele. Mas aí depois dessa situação, nunca mais eu pude ver nenhum outro tipo de reação dele. Não se teve mais reações. Ele... Ai, gente, é muito triste, sabe? É muito chato. Todo dia a gente vai na esperança de poder ver ele acordado, de poder sabe, conversar com ele e entender um pouco, porque a minha cabeça tá muito confusa, eu creio que é uma situação que a gente tá passando, eu e a minha família, assim, muito difícil mesmo. A gente não entende muito, sabe, o que tá acontecendo.
E é isso, gente. Por isso que eu sumi, porque eu realmente não tinha cabeça para vir aqui gravar vídeos para vocês. Eu não tinha cabeça para fazer nada disso, porque a minha cabeça estava ligada lá no meu irmão lá, entendeu? Eu literalmente abandonei tudo, abandonei minha vida para poder tá ali acompanhando tudo, vendo tudo. Hoje ele ainda está lá, gente, internado lá. E a gente não sabe, assim, né, o que vai acontecer. O estado dele é grave, entendeu? Mas ele tá estável, né? Então a gente colocou nas mãos de Deus, sabe? A gente entregou nas mãos de Deus e estamos pedindo a Deus que Deus faça o melhor, porque a gente sabe que Deus sempre tem o melhor para fazer para nós, né? Independente de qualquer situação. Estamos sofrendo muito, porém agora a gente meio que já não sei, gente, porque tudo tem um início, né? Quando ele entrou lá, foi um baque muito grande. Eu chorava o tempo todo, eu tinha sonhos o tempo todo. Eu só pensava nele, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, a gente não conseguia, eu não conseguia fazer nada. Mas aí depois vem, né, a outra parte, que é a parte de você entender de fato o que tá acontecendo, de você aceitar. E eu acho que é a parte que nós estamos hoje, né? Eu e a minha família, que a gente hoje já consegue entender mais o que está acontecendo, a gente consegue aceitar mais, né? Porém, a gente sente muita falta dele, ele tá fazendo muita falta pra gente, pra toda a nossa família, pra todos os amigos, a igreja, todo mundo ama muito ele, porque ele realmente é uma pessoa muito querida, né? E é isso, a gente não sabe quando que ele vai sair desse estado que ele tá, né, que é o coma induzido, porque os médicos falou que é uma coisa que depende muito assim dele, né, porque hoje ele respira por pela máquina, né? Ele não consegue respirar sozinho, o coração dele não bate sozinho, é tudo pela máquina, né? Se desligar a máquina, acabou. Então, o médico até chegou para mim e falou que ele tá meio que, como é que se diz, acostumado, né, a respirar pela máquina, então ele é meio que teria que fazer o desmame, né, para ele voltar a conseguir respirar sozinho. O médico até falou isso para mim. Mas isso é uma coisa que é um processo, né, que eu acredito que pode ser que vai demorar um pouco, né, para poder isso tudo acontecer, porque é um dia após o outro, né? Não tem como, não é uma evolução, não é um quadro que assim vai ser uma evolução rápida. Eu já tenho bastante noção disso, a não ser que Deus queira, porque se Deus quiser, Deus pode entrar lá e fazer o impossível acontecer, sabe? E levantar ele daquela cama, porque realmente a situação do meu irmão é somente assim um milagre de Deus, somente um milagre de Deus para poder levantar ele. E eu creio nos milagres de Deus, né? Eu creio que o mesmo Deus que já fez tantos milagres, que a gente pode comprovar isso na Bíblia, né? Ele faz hoje. Então eu creio nisso, né? E é isso, gente. É um processo que a gente está passando aí, bem difícil, não é fácil. É muito difícil, é horrível você ver alguém que você ama ali numa UTI. A UTI é um lugar horrível. Eu já tive numa UTI por 40 dias do lado do meu filho Luquinhas, vocês sabem disso. Passei por coisas horríveis lá. E agora ver o meu irmão nessa situação ali também é uma situação muito ruim. A gente acaba com o nosso emocional, o nosso psicológico fica totalmente destruído, né? Eu tô me sentindo assim bem com o emocional bem abalado, o que de fato é normal devido a tudo que eu tô passando, devido a tudo que a gente vê, né? Que a gente chega lá e vê, né? Então isso afeta muito a gente, né?
Porque é triste você olhar ele ali naquela situação, você querer ajudar, você não pode fazer nada, entende? A gente não pode fazer nada, a gente não consegue fazer nada, então é muito difícil, é muito difícil. Então foi por isso, gente, que eu tô sumidinha aqui, né, do canal. É porque, de fato, eu não estava com cabeça. Eu até pensei, eu cheguei até a pensar em não abrir nada dessa situação aqui no canal e voltar com os vídeos normais, né? Porque na minha cabeça eu achava que isso ia ser rápido e que isso ia acabar bem rápido, entendeu? Mas ainda não acabou, a gente não sabe quando que vai acabar, só Deus sabe. Na minha opinião, eu acredito que vai ser um processo que vai ser um pouco demorado. Ele tá indo para 1 mês já, né, de internação. E é isso, eu peço aqui as orações de vocês, que vocês possam colocar o nome do Serginho também nas orações de vocês, para que Deus possa estar curando a vida dele, né? Restaurando a vida dele e trazendo ele de volta para nossa família, se possível fosse, porque ele faz muita falta, muita falta mesmo, para mim, para todo mundo da nossa família. A gente sente muita falta da presença dele. Mas é isso, gente, foi exatamente por isso que eu sumi, porque eu precisava de um tempinho para poder entender tudo isso que a gente tá passando, tudo isso que tá acontecendo, né? E eu queria dizer pra vocês também que eu nunca vou desistir, tá? De vocês, que eu nunca vou abandonar vocês, que eu quero sempre estar aqui dando o meu melhor, porque eu amo isso aqui, tá? Eu amo vocês, então eu só precisei de um tempo mesmo pra poder entender, né? E viver tudo que tava acontecendo. Então, gente, me desculpem, tá? Por ter sumido assim, dessa maneira, e não ter falado nada pra vocês, tá? Mas agora eu tô aqui. Vou tentar voltando aos pouquinhos com vocês. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu AP tá virado de cabeça pra baixo. Vocês não têm noção. Tá uma bagunça, gente, porque esse tempo todo que o meu irmão tá lá, a minha vida tá sendo um lá, entendeu? Aqui eu cuido das crianças, aí tem que sair, saio, faço as coisas, faço tudo. E aí essas coisas, detalhes de casa, sabe? Ficou tudo jogado fora. Então tá tudo muito revirado, tudo muito bagunçado. E eu vou fazer uma bela de uma arrumação aqui, porque tá precisando, né, gente? Tá precisando. Então eu vou gravar pra vocês, vou trazer aqui pra vocês esses vídeos novos aqui no canal. Vou gravar pra vocês. E assim que o meu irmão for evoluindo, que ele for melhorando, eu vou trazendo também novidades pra vocês sobre o caso dele, se ele melhorou, se ele evoluiu, entendeu? E quem sabe, né, se for da vontade de Deus, mais pra frente ele próprio pode estar aqui comigo gravando um vídeo, contando pra vocês toda a experiência que ele tá passando, todo o testemunho dele, né? Porque eu creio que é um testemunho de milagre de Deus. Então, quem sabe, se for da vontade de Deus, Deus realizar esse milagre, ele vai vir aqui e contar pra vocês. Esse é o desejo do meu coração. E é isso, gente. Obrigada por tudo, tá? Obrigada pelas mensagens que eu tenho recebido de vocês, perguntando se tá tudo bem, perguntando por que eu sumi. Gente, eu fiquei tão feliz, porque quando a gente tá mal, né, quando a gente tá assim, passando por um momento delicado, qualquer carinho que a gente receba
de qualquer forma de carinho, isso faz uma coisa tão bem pro nosso coração, né? E aí, quando eu recebi essas notificações de comentário de vocês, nossa, me fazia um bem tão grande de saber que vocês estavam sentindo minha falta, né? Então eu sabia que eu precisava vir aqui conversar com vocês, vir aqui gravar um vídeo para explicar tudo o que estava acontecendo. Eu simplesmente não poderia retornar com um vídeo de arrumação aqui da casa, um vlog, mas sem contar o que aconteceu, né? Porque vocês fazem parte de tudo isso da minha vida, né? E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Eu amo muito vocês. Obrigada por todo o carinho, por toda a compreensão. E peço que vocês coloquem o nome do meu irmão nas orações de vocês, tá bom? E é isso. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.